9 Minhas Três Esposas Yandere Capítulo 41 Autor Curupit. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Uma típica máscara carrancuda clássica japonesa com uma lágrima descendo do lado direito apareceu no rosto de Arius, fazendo-o parecer uma criança demoníaca. No momento ele usava uma máscara e uma longa túnica preta cobrindo todo o corpo, não mostrando 1 centímetro de pele ao lado de seu cabelo branco espetado. Olhando para o enorme exército que ainda marchava a toda velocidade sem diminuir a velocidade, Arius, que ainda estava no ar, partiu em direção ao solo como um flash de luz. Um general da dinastia Han estava atrás de algumas centenas de soldados montados em seu cavalo, que era um belo cavalo de guerra branco destinado à batalha. Ele notou uma pequena figura negra aparecer do nada na frente de todo o exército. Pare! O general ordenou em um rugido. Todo o exército parou completamente por ordem do homem. Soldado após soldado notou Arius parado na frente do exército sem pronunciar uma palavra. Ele apenas ficou lá. Mova-se ou então você será preso. O general falou revelando uma espada em seu quadril. Arius ignorou suas palavras e inclinou a cabeça em confusão. Ver o homem de manto preto se recusar a se mover ou falar fez com que o rosto do homem ficasse vermelho de raiva. Desde que nasceu ele teve mulheres rastejando e implorando para ser sua concubina ou amante. Ele tinha um carregamento de dinheiro. Ele tinha poder que até os nobres mais altos o temiam, e sua autoridade o ajudou a subir nas fileiras militares. Ver esse menino de túnica e máscara ignorá-lo foi a primeira vez. Chame o rei. O general latiu para o soldado de infantaria ao lado dele, que usava uma armadura como um barata. Sim, senhor. O soldado de infantaria ajoelhou-se e respondeu. Depois de mostrar seu respeito, o soldado de infantaria abriu caminho no meio da multidão de soldados para encontrar o caminho até o rei. Alastair, o rei, estava localizado no caminho de volta do exército com seu filho Von. Ambos os homens estavam sentados em uma luxuosa carruagem cercada por magos e soldados terrestres. Dentro da carruagem, eles estavam cercados por belas mulheres de diferentes raças, como mulheres feiras, elfos, demônios e até humanos. Pai, devo dizer que esta é uma grande experiência. Von riu alegremente enquanto apalpava a elfa sentada ao lado dele. Seu pai riu de suas palavras. Filho, acredite em mim enquanto sentamos e apreciamos a carícia de belas mulheres que assistimos enquanto nossos inimigos são massacrados no campo de batalha. Esta é realmente a arte da guerra. É uma experiência incrível, disse ele ao filho com um sorriso. Acenar. Concordando com o que seu pai disse, Von notou que a parte inferior de seu corpo se elevava como uma tenda armada. Percebendo seu filho com seu pequeno problema, Alastair deu um sorriso malicioso. Filho, você pode se divertir com todas essas mulheres para os desejos do seu coração. Ele deu o ok para o filho. Von mostrou um sorriso brilhante com as palavras de seu pai e começou a tatear a garota humana à direita dele. Vou começar com você primeiro. Von, sem esperar, começou a rasgar a calcinha da mulher como um animal selvagem. A garota humana tinha olhos sem vida, pois isso era uma ocorrência cotidiana com os nobres para ela. Sem lutar ou gritar, ela ergueu as pernas em uma posição em V, mostrando seu corpo nu para o mundo, expondo seu precioso lugar. Não importava para ela se ele visse de qualquer maneira, ele estaria morto assim que entrasse em seu clone. A baba começou a escorrer da boca do príncipe de emoção ao ver essa cena. Eu vou fazer de você minha escrava sexual pessoal, seja feliz, sua escrava. Von colocou as duas mãos em seus seios em forma de C e apertou ainda mais, cravando as unhas em sua pele branca e suja. Puxando para baixo suas calças pretas fofas que tinham linhas douradas descendo pelas laterais, ele mostrou seu membro para o mundo. Ele ajustou seu membro duro e o colocou em sua entrada seca. Lentamente, ele começou a inseri-lo. Sua Majestade. O soldado de infantaria abriu caminho até a parte de trás do exército e abriu a porta da carruagem com pressa. O que? Alastair, que estava furioso com essa intrusão repentina, empurrou a elfa seminua que estava em seu colo para o chão. Ele se levantou e olhou para o soldado de infantaria. Gole.
O soldado de infantaria só conseguiu engolir sua saliva. General Arp solicitou que você vá para a linha de frente. Parece haver um problema. Maldito homem. Alastair murmurou baixinho. Von, que estava a meio caminho da garota humana, rosnou também sendo interrompido em seu precioso tempo. Pai, você deve punir por isso. Von latiu, descontando sua raiva na garota humana dando um tapa em seu rosto, fazendo com que um inchaço vermelho aparecesse em sua bochecha esquerda. Mas uma vez ela não demonstrou reação. Ela sabia que o rei e o príncipe caíram em suas mãos como marionetes. Alastair olhou para o filho e revirou os olhos. Você fica aqui e desfruta destas mulheres enquanto eu vejo qual é o problema. Ele saiu da carruagem e seguiu um soldado de infantaria até a frente. Vendo seu pai sair e fechar a porta da carruagem, Von olhou para a fêmea humana e entrou completamente em seu membro em sua larga fenda. Ele empurrou dentro e fora de seu lugar especial sem parar. 10 segundos depois, ele se sentiu tonto. Seu suor escorria pelo rosto. Ele caiu de costas nas almofadas e ofegou como um cachorro sedento. Sua visão ficou embaçada. A garota humana que estava em forma de V levantou-se com um sorriso frio. As outras garotas riram silenciosamente em suas cabeças vendo o jovem príncipe neste estado. Von, que estava desmaiando, pôde ver as outras garotas vindo até ele tirando pequenas facas do nada nesse ponto. Sua mente estava em pânico, imaginando o que iria acontecer com ele nas mãos dessas mulheres. Vendo Von começando a surtar, todas as garotas sorriram. De repente, a garota com quem ele estava fazendo sexo se partiu em partículas. Uma garota toda vestida de vermelho apareceu dessas partículas e olhou para o príncipe meio inconsciente. Pela regra do conselho, você deve ser morto. Espere, eu não ofendi o conselho. Juro que me poupe. Essas foram as últimas palavras de Von antes de sua visão escurecer. Enquanto Von foi assassinado por uma misteriosa senhora de vermelho, Arp estava olhando para o garoto de manto preto que se escondia atrás de uma máscara. Apenas espere até que meu rei chegue e ele irá castigá-lo severamente. Ele riu, o que fez os outros soldados rirem. Abram caminho para o rei. Os soldados de infantaria ordenaram com orgulho. Cada fileira de soldados deu um passo para o lado, inclinando a cabeça. Alastair caminhou com dignidade passando pelos soldados. Chegando na frente do general, Alastair confrontou seu subordinado. Qual é o problema? Arp, eu estava curtindo um tempo de qualidade com meu filho. Ele falou com raiva. Arp saltou do cavalo e baixou a cabeça. Sua Majestade, encontramos um incômodo. Ele apontou para a figura misteriosa. Virando a cabeça, Alastair viu o homem em questão. Quem é você? Ele abriu caminho através da última fileira de soldados e ficou a 30 centímetros da figura misteriosa. Todo esse tempo Arius tinha um pequeno sorriso por baixo de sua máscara. Pela primeira vez desde que chegou à frente do exército, ele falou. Bem, eu queria começar este massacre matando os milhares de soldados ao seu redor e mostrar o verdadeiro inferno. Arya ergueu a mão. Minhas 3 esposas e André capítulo 42. 3 pessoas, 2 homens e uma mulher, todos usavam roupas luxuosas que representavam sua riqueza. Todos eles se sentaram ao redor de uma grande mesa circular em uma sala escura iluminada apenas por velas. O primeiro príncipe da dinastia Han será morto a qualquer momento hoje por nossa sedutora assassina Sera. Uma mulher que tinha longos cabelos roxos e olhos azuis que tinham um brilho neles e uma figura de ampulheta foi a primeira a falar. Bom, ela nunca falhou em matar um nobre. Um homem com bigode grisalho e cabelos grisalhos com olhos vermelhos penetrantes e uma estrutura corporal alta foi o segundo a falar. Depois que o primeiro príncipe morrer, o rei da dinastia Han, Alastair, o perderá e começará a matar milhares. Usaremos isso para crescer. Um homem com longos cabelos verdes e olhos amarelos e um pequeno corpo magro sorriu quando ele falou. Toc toc. 2 batidas puderam ser ouvidas na parede de pedra. Entre, respondeu a mulher, adivinhando quem era. Grito. A parede de pedra deslizou lentamente para a esquerda revelando uma mulher de vermelho que tinha um cadáver na mão esquerda. É quem eu acho que é? A mulher perguntou,
apontando para o corpo. Sim, meu senhor, este é o primeiro príncipe da dinastia Han, Von. Ela jogou seu cadáver pálido e magro no chão de pedra. Bom. O homem de longos cabelos verdes se levantou e caminhou até o cadáver e puxou uma faca. Ele começou a cortar repetidamente, cortando o corpo do cadáver. Sangue e órgãos começaram a se espalhar por toda parte no homem. Mas ele não se importou com a cena nojenta e começou a sorrir de forma distorcida. Assim, nada melhor do que matar o jovem para aumentar nosso poder. A mulher desviou o olhar com desgosto, sem compreender como um humano pode agir assim. O outro homem apenas balançou a cabeça lentamente, se perguntando se ele escolheu os aliados certos para trabalhar. Assim que terminou de cortar o corpo, ele olhou para seus dois aliados e voltou para seu lugar e sentou-se como se nada tivesse acontecido. Devo limpar a bagunça. Sera, que estava parada na parede de pedra, perguntou olhando para seu senhor. Não, não é para uma dama. A mulher respondeu com nojo. Só de imaginar uma senhora limpando aquilo, ela sentiu uma raiva feminina interior. Você tem alguma notícia para relatar? O homem de cabelos grisalhos perguntou. Acenar. Ser acenou com a cabeça. Há um ser poderoso que apareceu. Você está brincando com a gente? A mulher perguntou com uma expressão séria, tentando descobrir se ela estava mentindo ou não. Sera balançou a cabeça. Eu juro que senti uma presença que fez meu coração fechar. Ela olhou seu senhor nos olhos. E daí? Não importa quem fique no nosso caminho, vamos apenas matá-los, certo? O homem de longos cabelos verdes chutou os dois pés para cima, colocando-os sobre a mesa. Ele está certo. Sera tem certeza? Você viu esse ser? O homem de cabelos grisalhos perguntou. Não, eu não senti. Eu apenas senti a presença dele. Parecia que estava sendo sufocada, como se todo o meu coração fosse explodir. Nunca me senti assim, respondeu Sera, colocando as mãos no peito. Ela estava falando sério. Quando ela matou o primeiro príncipe com sua técnica de sedução de clones, ela sentiu uma presença mortal que explodiu na frente do exército. O que a levou a usar um cristal de teletransporte para sair apenas no caso de Llewellyn ou que quer que a coisa não fosse hostil a ela. As outras garotas que estavam com ela fizeram a mesma coisa, mas não tiveram tanta sorte. Todos ficaram traumatizados de medo e se recusaram a sair de seus quartos. Todos os três chefes do conselho começaram a pensar sobre o que acabaram de ouvir do jovem assassino de sedução. Se o que a Sera estava dizendo fosse verdade, isso seria bem-vindo como um aliado ou um inimigo que teria que ser morto por qualquer meio possível. Quem sabe se Sera iria atrapalhar? Isso é um problema. A mulher mordeu o dedo em aborrecimento. Eu digo que devemos enviar nosso pessoal para o exército da dinastia Han e ver se ele ainda está lá e ver se eles podem descobrir alguma coisa. O homem de cabelos grisalhos falou calmamente sobre seus pensamentos e ideias. Isso seria chato. Que tal simplesmente matá-lo? O homem de longos cabelos verdes falou sua ideia com um sorriso sangrento estampado no rosto. Todos na sala que estavam presentes suspiraram para si mesmos. Todos eles sabiam que ele era um aliado terrível, mas um grande poder para se ter ao seu lado em todos os momentos. Ele matou dezenas de milhares de muitas raças. Um assassino frio e sem coração que faz o que quer. Nenhum exército pode detê-lo, então eles o deixam correr livremente. Ele realmente era a definição de um monstro. Que tal você dar uma olhada? A mulher parou de morder o dedo e olhou para o homem de longos cabelos verdes. Ele respondeu encolhendo os ombros. Eu irei em algumas horas ou quando eu quiser. Ele respondeu. Um suspiro de alívio foi deixado escapar de todos. Agora que esse probleminha está resolvido, vamos avançar com nosso plano. O homem de cabelos grisalhos perguntou olhando ao redor da mesa circulada. Ninguém se opôs. Vendo isso, ele começou a falar novamente. Em um mês, enviaremos 500 híbridos demoníacos para a vila de um homem fera para testar sua força. Alguma reclamação? Ele perguntou. Silêncio. O silêncio foi um sinal de concordância. Então o plano foi definido para começar em um mês. Sem falar,
As 3 pessoas se levantaram de suas cadeiras de madeira e quebraram um cristal branco em suas mãos. A mulher que acabou de se teletransportar de volta para sua terra da reunião olhou para a cera, que estava silenciosamente atrás dela esperando por qualquer ordem. Assim que o reino sagrado for destruído, começaremos a cavar o solo para entrar no labirinto e encontrar as línguas antigas compreendidas? Ela perguntou a ela em um tom sério. Sim, meu senhor. Ela se curvou. Um sorriso surgiu no rosto da mulher ao ver seus sujeitos seguir sua ordem com tanta feminilidade. Ah, esqueci de dizer que preciso que você e sua equipe comecem a preparar cartas para a academia. Certifique-se de enviá-las em 6 anos. Com essas palavras, a mulher caminhou para seu quarto. Ouvindo suas ordens, Sera passou a mão. Um vórtice apareceu na frente dela. Ela olhou para o vórtice e viu 5 mulheres que pareciam exatamente da mesma maneira que ela da cabeça aos pés. Nenhuma diferença, eles estavam todos malhando ou lutando. Temos uma ordem do Senhor. Sua voz ecoou por todo o vórtice. Todas as 5 mulheres pararam o que estavam fazendo e se curvaram e falaram em uníssono. Será feito. Era como se eles já soubessem qual era o pedido. Minhas 3 esposas Yandere capítulo 43. Arius ergueu a mão direita em direção ao céu. Ele deixou a mão no lugar, sem mover uma polegada. Alastir olhou para isso como se fosse uma piada. O rei deu um passo à frente para agarrar a figura misteriosa e contê-lo. De repente, Arius baixou a mão em direção ao chão como um martelo. O céu começou a cair sobre o exército com uma chuva forte no segundo seguinte. A iluminação estava aparecendo no céu e o trovão era como o rugido de um leão em toda a terra. Vendo esse evento sobrenatural acontecendo, Alastair olhou para o céu em estado de choque. Todo o exército estava em total descrença. Este homem misterioso causou isso ou foi um acaso? Todos os presentes estavam pensando isso. Eu disse a você que massacraria milhares de seus homens ao seu redor e o empurraria para o inferno. Arius sorriu por trás de sua máscara. Suas palavras levaram o exército e Alastir a olhar em sua direção. Você é patético. Não vejo nenhum dos meus homens morto. Alastir gritou de raiva. O olho de Arius ficou dourado por trás da máscara. De repente, um raio gigantesco com a forma de um dragão desceu dos céus. Que porra! Um soldado de infantaria gritou olhando para cima. Um após o outro, soldados e magos olharam para o céu para ver um dragão relâmpago descendo em alta velocidade. Alastair caiu de bunda nessa cena e virou a cabeça para o exército. Chame os magos e ordene que eles ativem uma barreira. Ele pediu. 1000 magos avançaram por trás e todos levantaram as mãos antes de lançar uma barreira. Parede de luz. 1000 magos gritaram em uníssono. Uma luz amarela começou a brilhar de suas mãos antes de se conectar com as outras luzes, formando uma gigantesca barreira dourada que cobria 1 milha ao redor do exército. Estrondo. O dragão de iluminação fez contato com a barreira causando um abalo. Os olhos de Arius começaram a brilhar mais dourados do que antes. O dragão de iluminação ficou 5 vezes maior com mais eletricidade saindo de seu corpo. Rachadura. Rachadura. A barreira começou a quebrar. Precisamos de mais magos. Alastair rugiu de medo enquanto ordenava que o resto dos magos aumentasse a barreira. Todos os soldados de infantaria colocaram escudos na frente de seus corpos apenas no caso de a barreira quebrar. O resto dos 24.000 magos colocaram as mãos em direção ao céu e adicionaram a barreira de luz que fez com que a barreira parasse de quebrar. Os olhos de Arius novamente começaram a brilhar mais dourados desta vez tornando-se ouro puro. O dragão relâmpago tornou-se uma hidra com 3 cabeças de eletricidade. Como se tivesse vontade própria, a hidra iluminada parou de atacar a barreira e, em vez disso, voou um pouco para trás. Parando no ar, a hidra soltou um rugido distorcido que causou relâmpagos e trovões no céu. Roar! Estrondo! Estrondo! Estrondo. Com esse rugido, a hidra atacou com todas as 3 cabeças colidindo com a barreira, fazendo-a tremer. Rachadura. Vendo a barreira quebrar, milhares de magos começaram a sentir a emoção do medo correr por seus corpos. Alastair, que se levantou do chão,
Correu desesperadamente para o exército empurrando os soldados. Quebrar. A parede de luz se estilhaçou como poeira. A gigantesca hidrelétrica colidiu com os soldados, fazendo com que dezenas de milhares de soldados fossem eletrocutados. Milhares de gritos de agonia foram ouvidos por toda a terra. O general Arp fechou os olhos com puro medo de ver seus homens serem assassinados. Sentindo medo como todos no exército, Arp sem pensar rugiu um comando. Mate ele. Ele apontou sua espada investindo contra seu cavalo. Dezenas de milhares de soldados começaram a atacar com suas armas como vikings selvagens tentando conquistar novas terras. Todos os magos correram para suas posições e começaram a encantar força e outros buffs para os soldados. Arius olhou para isso com olhos frios. Ele pegou uma katana preta que tinha gelo, fogo e água por toda a ferramenta afiada. Fechando os olhos, ele balançou a espada lentamente para o lado direito. De repente, o sangue começou a jorrar e escorrer no campo de batalha com milhares de corpos cortados ao meio e outras partes do corpo caindo no chão. Com um golpe lento, Arius poderia facilmente matar milhares como se fosse uma natureza de segunda mão como respirar. Mais soldados correram para Arius com gritos de guerra ecoando por toda a terra. Morrer. Pela dinastia. Comece. Eu vou te matar. Pois gritos podiam ser ouvidos ecoando por todo o sangrento campo de batalha. Milhares de soldados ao mesmo tempo cercando Arius balançaram suas armas em seu pescoço tentando fazer um corte limpo. Spurt. As armas começaram a empalar seu corpo fazendo com que o sangue voasse no ar. Alastair, que estava agachado atrás de um escudo coberto por órgãos e sangue, olhou para esta cena com um sorriso horrível. O rei levantou-se de trás do escudo e limpou o sangue úmido de seu corpo. Caminhando até o homem misterioso morto, ele começou a rir. Ah, você era forte, mas não era forte o suficiente. O rei cuspiu um monte de saliva em seu corpo sem vida. Vamos para o reino sagrado. Alastair ordenou suas tropas enquanto voltava para sua carruagem. Partindo tão cedo. Uma voz desconhecida veio do céu. Alastair ficou pasmo quando olhou para cima. A pessoa que eles acabaram de empalar com centenas de objetos pontiagudos estava sentada em um trono feito de caveiras que gritavam morte. Alastair estava prestes a abrir a boca até que percebeu a pessoa misteriosa removendo sua máscara. Quando a máscara caiu, todo soldado mago ou qualquer ser vivo começou a tremer em estado de choque. Um menino de cerca de 10 anos com características faciais fofas olhou para eles como se fosse um deus divino que os estava punindo. Os olhos de Arius ficaram dourados. Ajoelhe-se. Ele ordenou. Uma onda de pressão caiu sobre a terra do nada, forçando centenas de milhares de homens e mulheres a se ajoelharem. Impossível, impossível, impossível. Impossível. Alastair repetiu suas palavras como um louco, sua voz tremia como um louco de medo dominando seu corpo. Arius olhou para baixo com olhos indiferentes como se fossem apenas gado para ele. Como? Alastair estava de joelhos curvando a cabeça, mas sua voz fez o chão tremer. Como? Arius respondeu com um tom frio. Alastair forçou a cabeça para cima indo contra a pressão sanguínea que era mortal. Como você pode ser tão forte? Ele perguntou com um grito. Sua cabeça que estava olhando para cima por um segundo caiu no chão. Acho que você poderia dizer que fui abençoado pelos deuses e deusas e agora acho que é minha hora de me apresentar ao mundo. Você não acha que seria uma boa introdução começar com todas as suas execuções? Os olhos de Arius voltaram ao vermelho carmesim que mostrava poder puro. Minhas 3 esposas Yandere capítulo 44. Todo o corpo de Alastair estremeceu, ouvindo suas palavras. Ele sentiu como se todo o seu mundo ficasse em branco. Um sorriso apareceu no rosto de Arius, olhando para o rei guerreiro que havia matado centenas de milhares de vidas inocentes sob seu comando em um estado de medo. Arius ergueu a mão esquerda fazendo com que a luz azul brilhasse como um farol em direção ao céu e seguisse em várias direções como uma faixa de linhas paralelas. Em vários reinos, impérios e dinastias, uma tela azul apareceu acima de suas terras.
Milhões de pessoas olharam para cima em direção à estranha ocorrência, interrompendo suas atividades diárias e, em vez disso, olharam em estado de choque. O que todos viram foi um menino vestido com uma túnica preta sentado em um trono de caveira que pairava no ar, olhando para centenas de milhares de soldados que tinham o puro desespero em seus rostos. O Império da Lagoa. Nas águas da cidade do bosque aquático, milhares de sereias e tritões olhavam incrédulos para a cena que acontecia acima deles. Mamãe, o que está acontecendo? Uma pequena sereia olhou confusa para a mãe. Uma sereia alta e esguia que tinha um rabo de peixe verde e melões no peito que poderia atrair o olhar de qualquer homem balançou a cabeça ligeiramente da esquerda para a direita como se estivesse em negação. Devemos contar ao seu pai. Ela murmurou. A mulher sereia agarrou a filha pela mão pequena e começou a nadar o mais rápido que pôde em direção à frente. Puxando sua filha, eles nadaram através de milhares de outras sereias e tritões que se sentavam no fundo do oceano em rochas e conchas. Sendo puxada de repente, a pequena sereia ficou em estado de choque pela primeira vez. Sua mãe, que estava sempre calma e elegante, estava em estado de medo. Ambos nadaram passando por lojas, casas e criaturas marinhas antes de correrem em direção a um portão da frente que era prata enferrujada. 10 tritões que usavam armaduras douradas e tinham tridentes em suas mãos direitas estavam diante do portão guardando com suas vidas. Um tritão que estava parado olhando para frente notou uma mulher vindo em sua direção em alta velocidade. Sem perder tempo, alertou os colegas. Uma mulher desconhecida está se aproximando em alta velocidade segurando um objeto desconhecido. Ele gritou, agarrando seu tridente e apontando-o para frente. Ouvindo as palavras de seus colegas, todos eles sacaram seus tridentes e os apontaram para frente sem fazer perguntas. Chegando em frente ao portão enferrujado, a mulher sereia foi saudada com 10 tridentes de ouro apontados para ela. Identifique-se perante a guarda real. Um tritão ordenou. A mulher sereia teve vontade de esbofetear o guarda. Os outros guardas reais, quando viram a mulher, todos, exceto o homem que fez a pergunta, soavam como se pudessem soar no mar. Bang! Um dos guardas reais bateu na cabeça do homem. Seu idiota, esta é a rainha. Ele latiu. A guarda real segurou a cabeça com dor. Sinto muito, majestade, por favor. Entre. A guarda real fez uma reverência. Obrigado. A rainha acenou com a cabeça em reconhecimento. O portão enferrujado começou a se abrir lentamente, revelando um belo castelo branco coberto de conchas brancas e paredes de pedra com algas marinhas descendo pelas laterais. O castelo tinha uma barreira mágica ao seu redor, fazendo com que toda a área ao seu redor ficasse com a cor do arco-íris. Sem perder tempo, a rainha, que ainda segurava a filha pela mão, correu pelas portas gigantes de prata. Nadando pelos corredores, as sereias que estavam vestidas com roupas de empregada baixaram a cabeça vendo sua rainha nadar. Por que a rainha está com tanta pressa? Uma sereia perguntou, olhando para a direita. Você é burro, não viu a tela azul gigante acima da água? A sereia respondeu, olhando pela janela de vidro em direção ao céu em estado de choque. Seguindo sua visão, a sereia que fez a pergunta sentiu sua boca aberta em choque ao ver um menino sentado em um trono de caveira olhando para um dos militares mais poderosos do mundo. A rainha, que ainda nadava pelos corredores, finalmente chegou em frente a uma porta vermelha que era guardada por 2 homens e, sem falar, os dois abriram a porta para ela. Correndo pela porta, a rainha pôs os olhos em um homem que era 10 vezes maior que ela e tinha um tridente gigante à sua esquerda enquanto ele se deitava timidamente em um trono feito de tubarões. Seu cabelo dourado caía nas costas e seus olhos azuis brilhavam intensamente. Sua coroa feita de dentes gigantes do tamanho de um pé de elefante mostrava suas batalhas passadas. Querido, você viu? A rainha nadou para frente com uma expressão preocupada. O tritão olhou para baixo com um pequeno sorriso e respondeu com um aceno de cabeça. Ver o marido não se importando realmente deixou a mulher com raiva. Querido, um menino tem um dos militares mais fortes do mundo de joelhos rastejando. Ela bufou. Ver sua esposa com raiva o fez suspirar. Querida, não importa que ele esteja na terra,
não na água. Ele moveu seu corpo gigante um pouco para a esquerda, o que causou a formação de uma onda gigante na água. A onda gigante bateu na parede fazendo todo o castelo tremer. Papa. A pequena sereia que estava assistindo o tempo todo soltou a mão de sua mãe e nadou até o ponto de vista de seu pai. Vendo uma pequena figura aparecer na frente de sua visão, ele sorriu ainda mais do que antes. Meu bebê Angel, o que há de errado? Você pode dizer ao papai. Ele deu um tapinha na cabeça dela com seu dedo indicador gigante. Sentir o toque do pai fez a menina sorrir. Papai, por que mamãe está com medo da tela azul? Ela perguntou inocentemente. O rei teve que pensar por um segundo antes de responder. Bem, mamãe odeia humanos, e quando um humano poderoso aparece ela enlouquece. Ele olhou para sua esposa que neste momento encarou. Mas papai pode bater nele como sempre faz com os outros humanos que tentam nos machucar. Ela abraçou o dedo indicador dele. Ah, minha filha sabe que não deve se preocupar. O rei olhou para a filha. A rainha sentiu veias saltando por toda a cabeça. Querido, isso é sério. Não é nada como a última vez que um humano poderoso apareceu. Eu sei, mas enquanto ele não entrar nas águas com intenções hostis, não faremos dele um inimigo. O rei deixou suas palavras claras, enviando um olhar sério para sua esposa. Olhando nos olhos de seu marido, ela suspirou e balançou a cabeça. Tudo bem, se você acha que vai ficar tudo bem, então que seja. Exatamente, não importa o que seja. De repente, uma voz alta ecoou por todo o mundo, incluindo as águas que interromperam as palavras do rei. Saudações, mundo. Meu nome é Arius Fai, um pequeno barão que demonstrará por que você não deveria foder comigo. Um pequeno estrondo começou a sacudir o mundo. A família real Lagoon olhou para cima em direção à tela azul. Impossível. O rei murmurou segurando firmemente seu tridente. Papai. A princesa sentiu seu inocente coração congelar. Devemos anunciar um encontro internacional. A rainha falou tão baixinho que ninguém pôde ouvi-la. A tela azul mostrava o garoto coberto por uma túnica preta flutuando de seu trono de caveira segurando uma katana preta que tinha listras vermelhas descendo pelo lado e uma aura negra ao seu redor. Ele ficou acima do rei da dinastia Han, Alastair, que estava implorando por sua vida, lágrimas caindo de seu rosto implorando por perdão. Com um pequeno movimento para baixo em direção ao pescoço, toda a cabeça do rei foi cortada como papel caindo no chão e seu próprio sangue pintou o chão. O que veio a seguir foi o que chocou a família real de Lagoon. Minhas três esposas Yandere capítulo 45. Centenas de garras pretas escuras começaram a sair de um gigante vazio escuro que apareceu acima do campo de batalha. As garras negras começaram a flutuar sobre os soldados e magos aterrorizados. De repente, as garras escuras começaram a crescer. Uma a uma, as garras negras agarraram o soldado e o mago e esmagaram seus corpos até a morte, espremendo qualquer vida deles. Sangue espirrou por toda parte, cobrindo a terra de vermelho úmido. Arius olhou em volta para as execuções ocorrendo e não sentiu nenhuma emoção. Ver essas pessoas sendo assassinadas de uma maneira horrível nem o fez sentir nenhuma culpa. Essas pessoas estupraram, mataram, massacraram, torturaram, o que quer que você possa considerar cruel. Essas pessoas fizeram isso. Então, por que ele deveria se importar com essas pessoas? Mesmo de volta à terra como um selo para o exército do Zewa, ele matou qualquer um que recebesse ordens sem hesitação. Foi porque ele nunca teve uma figura paterna ou materna em sua vida passada que o levou a se sentir sozinho por dentro. Então ele se permitiu receber ordens como uma ferramenta. Talvez. Mas mesmo no campo de batalha do Afeganistão, Arius sempre fez questão de matar qualquer um que cometesse crimes contra a humanidade. Agora Arius cometeu alguns crimes contra a humanidade como soldado sob ordens. Provavelmente. Mas no final das contas, ele tem sua própria mentalidade quando se trata de mostrar emoções e quando não. Ia ser uma situação em que ele mataria sem emoções.
Gritos de choro podiam ser ouvidos ecoando por todas as terras dos soldados e magos que tinham lágrimas e ranho descendo por seus rostos, sentindo essa dor infernal e sabendo que as suas mortes estavam chegando a qualquer segundo. Nem 5 minutos se passaram e mais de 100.000 homens e mulheres jaziam no chão com corpos esmagados sem vida. Arius foi capaz de pensar consigo mesmo enquanto observava o desenrolar da execução. Quando ele morreu na terra, ele sempre foi um bastardo cruel e sem coração que era uma ferramenta para o governo. Quando ele morreu, sentiu suas emoções infantis percorrerem seu corpo e voltarem. As emoções que ele perdeu quando era criança voltaram para ele quando ele morreu. Pela primeira vez, ele poderia agir como um adolescente em um mundo de fantasia e esquecer tudo sobre sua vida adulta cheia de dor e tristeza. Mas ele realmente tem o direito de agir assim? Só porque ele tem um sistema dominado, ele trata este mundo como seu playground pessoal e não dá a mínima para seus inimigos e qualquer outra pessoa. Conhecer Eva, Jasmine, Luna, Lyria e tantas outras pessoas o deixou mais livre e feliz. Isso tudo poderia ter acabado se ele não fosse dominado. Esses bastardos poderiam ter arruinado tudo para ele. Eles poderiam ter tirado tudo de precioso dele. Se ele não estivesse aqui ou não fosse dominado, este exército teria marchado direto para o reino sagrado e massacrado a todos. Chega, não vou deixar ninguém mais tentar prejudicar meus entes queridos. Não vou ficar despreocupado. Não tenho o direito de agir como uma criança. Arius parou de pensar consigo mesmo com essas palavras que falou. Erguendo a mão, Arius olhou para o céu. Apertando a mão, os olhos de Arius começaram a brilhar intensamente. Prisão da morte. Ele rugiu. Todo o céu começou a ficar totalmente escuro. Árvores, plantas, grama, flores e qualquer outra forma de vida caíram sem vida no chão morto. As garras negras desapareceram no céu mortalmente escuro, liberando milhares de corpos que caíram no chão. Roar. Um rugido distorcido gigante ecoou em todo o mundo, causando mini-terremotos e tsunamis ao redor dos terrenos. Arius olhou para o céu com os mesmos olhos que tinha quando era um jovem adulto na Terra. Olhos sem vida. As nuvens começaram a se mover em direções diferentes, revelando um rosto totalmente preto que tinha dentes afiados e linhas vermelhas descendo pelo meio dos olhos e uma máscara de caveira quebrada no meio. Este era um verdadeiro rei. O Rei da Morte. Toda a vida foi absorvida por este ser. Os corpos dos soldados e magos começaram a ser sugados de toda a essência vital que possuíam. 10 minutos se passaram e nenhuma pessoa ficou viva no campo de batalha. Apenas sangue seco e uma atmosfera mortal permaneceu. Arius caiu para trás em seu trono de caveira. Com um suspiro, ele esfregou a cabeça. Eu não deveria mais agir como uma criança. Preciso tornar este mundo seguro para meus entes queridos, especialmente para Eva e Jasmine. A sala do trono do Império da Lagoa. A família real de Lagoon estava toda em silêncio. Ver este rei mortal fez seus corpos inteiros tremerem de medo e uma frieza percorreu seus corpos. Querida, isso não é mais uma brincadeira, estou me deixando claro. A rainha sereia tinha olhos sem vida e falou com o marido com palavras que ele não podia negar. Acenar. O rei sereia acenou com a cabeça. Convoque uma reunião internacional com as outras famílias reais sob o meu nome Leonkai Torpedo. Ele ordenou a sua esposa. A rainha simplesmente se curvou e saiu em direção à sala de cristal para convocar uma reunião internacional para discutir o que eles viram ou o que o mundo inteiro viu. Os únicos que restaram na sala do trono foram a princesa e o rei. Papai, vai ficar tudo bem? A princesa perguntou, usando sua pequena mão para envolver o dedo gigante de seu pai. Vai ficar tudo bem, confie em mim. Leon respondeu à filha. A sala do trono do reino sagrado. A sala do trono consistia em Eva, Jasmine e o rei Alfred. Todos os quatro ficaram em silêncio olhando pela janela de vidro para a tela azul. Todos ficaram chocados ao ver essa execução e principalmente ao ver o lado frio de Arius. Alfred não conseguia pensar direito. Ele estava muito feliz por seu genro ser tão forte e protetor de seu reino, mas ele não podia deixar de sentir medo. Eva, Jasmine e Iua, por outro lado,
Todos eles tiveram que trocar de calcinha vendo essa exibição. Ah, meu querido é o melhor. Não importa quem fica em seu caminho, ele os mata como insetos. Eva falou com o rosto corado que era vermelho puro e mostrava aos olhos do coração. Tenho que concordar com você aqui. O ursinho está me fazendo passar por várias calcinhas, me fazendo ver as outras faces dele. Juro que essa é a mais encharcada de todas. Jasmine segurou suas bochechas com um rubor enquanto seus olhos eram crescentes puros. Devo dizer que fiz a escolha certa ao me tornar sua concubina. Esta é a primeira vez que um homem me faz sentir assim. Io se abraçou tentando conter a vontade de começar a entrar nessa cena de poder que ela sempre amou. Quarto da Luna. Luna e Liria estavam em uma varanda que ficava no segundo andar localizada no quarto dela. Ver seu filho mostrar esse poder fez com que a mulher desmaiasse em estado de choque. Nem em 1000 anos ela esperava que seu filho fosse tão dominador ou cruel. Ela ainda o ama. Claro. Mas ver isso a fez duvidar se ele era realmente seu filho. Vamos lá, nenhuma criança de 10 anos poderia fazer esse tipo de exibição de poder, então ela questionou se era seu filho. Por alguma razão, ela teve uma pequena esperança de que ele não fosse seu filho, então ela poderia. Mamãe. Luna, que pensava consigo mesma, sentiu um leve toque em seu vestido. Olhando para baixo, ela viu sua filha olhando para ela com um rosto cheio de ansiedade e confusão. O que há de errado, Liria? Ela meio que sabia o que iria perguntar. Irmão mais velho é tão legal? Liria perguntou, mostrando os olhos estrelados. Luna sentiu seu cérebro desligar. Ouvir sua filha perguntar se seu irmão mais velho era tão legal, em vez de perguntar como diabos ele convocou aquela coisa, fez a mulher se sentir aliviada, mas também preocupada. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.